meu nome é Alessandra e esse é mais um episódio do Devagar Também é Passo. Um espaço que nasceu para ser um respiro, uma companhia e lembrete de que existe beleza até nos dias em que tudo parece meio sem cor. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que me travou nas últimas semanas e talvez você também já tenha sentido isso. O medo. O medo de me expor, de falar da vida, da minha vida, de abrir os meus sentimentos, como quem abre uma janela, sabendo que pode entrar sol, mas também pode entrar muito vento. Sabe, o medo me paralisou nos últimos dias e a sensação era mais ou menos assim, como se tudo dentro de mim estivesse vivo, pulsando, querendo sair, mas do lado de fora eu estivesse completamente imóvel. E o mais curioso é que não fazer também dói. Não fazer cansa. Não fazer cria uma cobrança silenciosa que cai no peito como um peso. Eu fiquei 3 semanas presa numa luta interna entre o desejo de falar e o medo de ser insuficiente, medo de ser sensível demais, medo de estar falando demais. E nesse período, parecia que a minha energia estava sendo drenada por uma torneira aberta que eu não sabia fechar. Eu pensei nas outras vezes da minha vida em que eu também paralisei. Quando eu me joguei em projetos demais para não frustrar só um, ou quando eu me escondi atrás do trabalho porque era mais fácil parecer ocupada do que parecer vulnerável. Eu já fiz tanta coisa por mim, coisas incríveis, coisas libertadoras, coisas necessárias. Mas esse podcast, ele não nasceu de uma necessidade. Ele nasceu de um desejo de falar, de poder partilhar, de existir de verdade, sabe? E talvez por isso que esse medo dói diferente. Porque quando o desejo é verdadeiro, a exposição também é. E esses últimos dias em que eu estive nesse lugar meio paralisada, eu comecei a ler o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E teve um trecho que caiu direto assim, ó, no meu peito. Ele diz mais ou menos assim: como eu me arriscaria a estar realmente vulnerável e contar histórias da minha jornada sem parecer uma amadora? E quanto à minha armadura profissional? Quando eu li isso, gente, eu pensei, meu Deus, isso sou eu inteira. Porque nesses dias travada, eu senti exatamente isso. A armadura querendo voltar. A versão profissional, impecável, controlada, querendo tomar o microfone. Sabe, aquela vozinha que diz: fala bonito, fala perfeito, articula melhor, não erra, não treme a voz, não chora, não fala sobre luto. Ai, gente, é muita coisa, veio muita coisa na minha cabeça nesses últimos dias.
Só que aí veio um outro trecho do livro que me deu um tapa, mas um tapa com carinho. Foi um tapa bom até. Diz assim: já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Quando eu li isso, eu respirei muito fundo, porque eu tô cansada mesmo, sabe? Cansada desse medo de pegar carona no meu peito e acha que pode ficar aqui em mim, sem pagar aluguel, sem fazer absolutamente nada que não seja me travar e me questionar e me colocar contra a parede. Esse medo terrível que assola os meus dias, os meus pensamentos. Aí teve uma outra frase do livro também que me fez entender porque eu fiquei tão travada assim com esse processo, né? Todos temos escuridão e luz dentro de nós, mas se não nos reconciliarmos com essa vergonha, começamos a acreditar que há algo errado conosco. Pronto. Olha, foi aí que eu fui percebendo que essas 3 semanas não foram preguiça, não foram incapacidade, não foram falta de talento. Foi vergonha. A velha vergonha de não ser perfeita, de ser sensível demais, de mostrar minha vulnerabilidade de verdade. Aí a Brené, maravilhosa, lembra: se quisermos estarmos inteiros, precisamos ficar vulneráveis. E, meus amores, a vulnerabilidade não é fraqueza, ela é coragem. Coragem leve, uma coragem quieta, quase tímida, mas é coragem. Ai, que delícia de entender isso. Foi assim, um alívio para mim, para o meu peito, para minha mente. Claro que não foi de imediato, não foi de uma hora para outra. Levou-se dias para eu chegar nesse entendimento sutil, mas que foi muito importante e com grande relevância para o que eu estava sentindo. E aí, no meio disso tudo, dessa mistura inteira, eu percebi uma coisa. Eu já mergulhei em tantos projetos, já me reinventei tantas vezes. Eu trabalhei de noite, de dia, das 10 às 5 da manhã no banco digital, das 9 da manhã às 18 da noite numa empresa artística. Enfim, nessa época, o meu trabalho, ele era praticamente o meu escudo, sabe? A minha justificativa, a minha fuga, mas também era muito necessário, não era somente algo que me fizesse colocar com orgulho de mim mesma, do que eu estava fazendo. Era necessário que eu estivesse ali. Mas hoje o que eu quero não é fugir. Eu não quero me enfiar em momentos mirabolantes para ser suficiente ou ter o suficiente. Eu quero existir, eu quero caminhar com calma, com verdade, com imperfeição mesmo, sabe? Imperfeição é necessário para a gente conseguir fazer as miudezas dessas coisas maravilhosas que afloram no nosso peito. E aí, né, eu fiquei essas 3 semanas tentando gravar esse episódio e cada dia que passava eu dizia pra mim assim, sabe? Às vezes em voz alta, às vezes só em pensamento mesmo. Ah, deixa pra lá, não vou mais fazer. O primeiro episódio foi legal, eu não vou conseguir editar o segundo. Eu falei demais, eu não consigo colocar a trilha que eu queria. Eu acho que eu nem sou boa o suficiente também pra fazer
um podcast de verdade, assim. Até porque eu não tenho nada para falar. Eu acho que ninguém vai querer me ouvir. Enfim, foram diversos pensamentos assim que passaram pela minha cabeça. E eu não tô querendo dizer isso para me colocar num lugar de vítima ou de mimizenta. Ou não, é porque é real, sabe? Acontece mesmo, né, com a gente. E, e depois de vários dias, assim, nesse lugar, assim, de pensar sobre tudo isso e de menosprezar até mesmo a minha capacidade de ser e fazer, eu sentei e falei: não, eu vou fazer, eu vou gravar mais um episódio. Falei: eu vou me colocar nesse lugar, sim, de dar mais um passo. Chega, eu quero fazer. E aí eu senti que era o momento de deixar esse medo não me dirigir mais, sabe? Chega de achar que só uma versão impecável merece aparecer. Ela pode existir também, claro, mas ela não é a protagonista da história. E aí eu resolvi gravar porque eu lembrei que esse projeto, devagar também é passo, não nasceu para ser perfeito. Ele nasceu para ser verdadeiro. E agora, deixa eu falar com você que está me ouvindo bem de pertinho. Se você também sente que tem um medo aí dentro te travando, se tem um projeto parado, uma vontade adiada, um desejo silencioso, eu quero te lembrar de uma coisa. O medo não significa que você não é capaz. Ó, eu vou repetir mais uma vez. O medo não significa que você não é capaz. O medo só significa que você está prestes a fazer algo importante. E esse importante, ele pode ser algo muito íntimo seu. O nível de importância é você quem vai dizer, não o outro. E ó, mais uma coisa. Você não precisa fazer perfeito. Você não precisa fazer grande. Não precisa fazer rápido também. Você só precisa fazer no seu tempo, do seu jeito, com a sua voz, com a sua carinha. E a gente vive num mundo que transforma descanso em culpa e transforma a vida em tarefa. Mas a vida, ela não é uma lista. A vida é um processo, é tentativa, é tropeço, é passo pequeno mesmo, que ainda assim é passo. Você já é o suficiente do jeitinho que você é, com as suas miudezas, as suas pausas, seus silêncios, seus gritos também, seus momentos de euforia ou de solitude. Você é suficiente do jeito que você é. Esquece o relógio um pouquinho, pega na mão da leveza e vai caminhando por essa estrada, um movimento por vez, uma respiração por vez, porque devagar também é passo e passo é caminho. Esse episódio, ele nasceu foi porque eu decidi me permitir existir sem a máscara, sabe? A máscara da perfeição. Eu falei ele em voz alta para você poder ouvir,
Mas cada palavrinha que eu disse aqui foi para mim mesmo. Foi um recado muito íntimo para mim, porque eu precisava ouvir isso de mim mesma. E se você chegou até aqui comigo, eu espero que tenha feito sentido para você, sabe? Porque para mim, assim, estar falando tudo isso tá fazendo muito sentido. Cada pecinha desse quebra-cabeça dos últimos dias foram se encaixando e cada palavra que eu fui dizendo, proferindo aqui ao longo desses minutos, tá sendo como uma cola para esse processo. E aí eu te digo mais uma coisa: você não tá sozinha, não está atrasada e muito menos errada. Você só tá vivendo. E viver exige coragem. E a coragem, ela é suave, ela é diária. É uma coragem para continuar. Então, respira fundo comigo. Hoje você fez um movimento, por menor que pareça, ele conta, sabia? Ele vale, ele existe. E amanhã a gente tenta de novo. Até o próximo episódio. Com carinho, Alessandra Ribeiro.